Bom dia a todos, feliz sábado. É muito bom estarmos juntos na casa do nosso Deus e nesse momento agora com o objetivo de estudar ou recapitular a lição da escola sabatina. Para você que está em casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo, e a você que está aqui na nave da igreja conosco, 10 horas de jejum e oração, e agora nós iremos recapitular o estudo da lição e fazendo isso de forma geral, tá? E hoje, como vocês podem ver, a bancada, como a gente costuma chamar, hoje está com os jovens. Nós temos aqui Jadson, Kel, Valesca, e hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês sobre o que nós estudamos durante essa semana. E é óbvio que isso aqui não é uma conversa só entre nós quatro, tá? Assim que você quiser fazer a sua contribuição, levanta a sua mão aí, eu vou levar o microfone até você, tá bom? Mas olha só, o tema dessa semana, na lição dos jovens, e aí você vai ver que tem algumas colocações um pouco mais aprofundadas do que a de vocês, mas o tema dessa semana para a lição dos jovens é o mediador da nova aliança. E aí o nosso texto base, que nós estudamos durante a semana, é o mesmo que você, está lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo de 7 até o versículo 13. Abra sua Bíblia, por favor, e você que está em casa também aí nos acompanhando, corre aí, abra sua Bíblia, porque nós vamos agora recapitular o estudo da lição da escola sabatina. Bíblia aberta, curve sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Durante a semana, Senhor, compreendemos a respeito do que o Senhor queria nos ensinar. Neste momento, pedimos também o auxílio do Teu Santo Espírito, para que o que for discutido aqui seja conduzido por Ti, e também seja para o nosso crescimento espiritual. Obrigado por tudo, vencer com os demais momentos que hão de se seguir. Isso já te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Como Jaziel falou, né, vamos dar início à nossa lição. E aí os que quiserem participar, só levantar a mão e levamos o microfone até vocês. Na parte de sábado, vou mostrar aqui a tirinha que nós temos. Né, nós temos o nosso tema, o mediador da nova aliança. E na lição de jovens, eu não sei se na idade adulto é assim, mas sempre vem uma tirinha, né, que já remete como será o estudo da nossa lição. E aqui nessa tirinha nós temos como se fosse uma disputa aqui, acho que é cabo de guerra, né, que se chama. E aí a gente já fez muito isso nas dinâmicas. E ele diz o seguinte: Cristo isenta as pessoas de guardar a lei de Deus. E do outro lado está dizendo, guardando a lei é possível ser santo. E aqui aparece um cachorrinho que diz, gente, qual a necessidade disso? Então assim, isso me chamou muita atenção, porque nós temos esse entrave muitas vezes dentro da nossa igreja. Nós colocamos a graça de Jesus e a lei como se fosse algo oposto, e sabemos que não é assim. Tanto a graça de Deus como a lei, ela tem que estar totalmente presente na vida do cristão. Não é algo que eu posso, tipo, a lei não salva, eu não vou seguir, ou não, a graça de Deus já é suficiente para a minha salvação, então eu não preciso de lei. Então aqui, como aqui, né, o cachorrinho fala, gente, qual a necessidade disso? E eu trazendo aqui, né, para Jadson, Jaziel e Valesca, né, quando eu vejo essa falinha aqui, qual a necessidade disso? O que passa em nossas cabeças como cristão, né? Essa questão de lei, essa questão de graça, né? Como é que eu faço para que isso não vire um oposto na minha vida, na minha caminhada cristã? A gente sempre corre o risco de baratear as coisas ou deixá-las de forma inacessível para as pessoas, né? Há sempre essa disputa dentro do meio cristão com relação, e é uma dúvida antiga, né? Não é à toa que o jovem rico chegou para Jesus e disse, como é que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus aponta para a obediência à lei, e o jovem diz, não, isso eu faço. Então, na disputa do cabo de guerra, ele era aquele que estava do lado daqueles que achavam ou acreditavam que pela lei seriam salvos. Então Jesus olha para ele e diz, uma coisa basta para você, vende tudo que tens, dá o teu dinheiro aos pobres e
e segue-me. Ou seja, um convite também a aceitar a graça. E quando a gente para pensar a respeito disso e dessa quebra de braço que existe, inclusive no meio cristão, lá fora muitos pregam apenas aquela graça barata, onde tudo é permissível, onde você salva uma vez, salvo para sempre, onde na verdade o que importa é amar a Cristo e somente isso. E por outro lado, tem sempre aquele grupo que diz, não, a obediência à lei e somente a lei salva. Devemos ser obedientes à lei de Deus. Então, esses extremos, né, tanto o permissismo quanto o legalismo são perigosos. Porque ao invés do real propósito, e é o que a gente vai recapitular na lição de hoje, ser visto na vida desses cristãos, eles acabam entrando em uma quebra de braço ou uma disputa para ver quem é melhor do que alguém. E não exatamente fazer aquilo que Deus deseja que cada um de nós façamos. Antes da gente passar, até porque a gente tem uma menina na nossa bancada, né? E a gente vai botar ela para falar também, tá? Mas, de alguma forma, e aí eu tenho aqui na igreja algumas figuras carimbadas, como a gente costuma dizer, nós temos Jeremias, temos o professor Robson, temos o professor Marcos, temos Jurandir, Geraldo, pessoas que já são acostumadas, inclusive no estudo da lição também, e aí é óbvio que nós queremos a participação de vocês. A pergunta aqui é a seguinte: é possível a gente manter essa obediência, sermos perfeitos nessa obediência à lei de Deus? Marcos, deixa eu levar o microfone para você, amigo. De alguma forma, Marcos, é possível nós obedecermos de forma perfeita à lei de Deus? Isso torna-se possível porque lá atrás um ser chamado Enoque, a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus, mas ele não viveu só 300 anos, ele viveu muito mais, mas ele decidiu separar a sua vida para que ele pudesse ter uma comunhão melhor, mais especial com Deus. Então se torna-se possível, porque Enoque não foi diferente de nós, ele foi um ser humano igualmente a nós. Então isso é uma realidade que pode ser também vivida por cada um de nós, porque na verdade salvação é separação das coisas que o mundo oferece, que nos separa ou nos distancia de Deus. Então salvação e separação das coisas do mundo é a mesma coisa que faz com que, se eu consigo me separar o máximo possível do pecado, eu consigo manter maior contato com Deus e mais distância do pecado e do mundo. Eu vou trazer também uma fala que o Jadson passou ali na parte dos mandamentos, e ele citou a questão do jovem rico. Certa vez eu ia passando à frente de uma igreja e o pastor estava no seu momento de sermão ali, compartilhando a palavra com os irmãos, e ele dizia o seguinte, que, claro, ele está fazendo referência a nós, adventistas do sétimo dia. Ele estava falando um pouco alto, dizendo assim: o ladrão da cruz, vejam só, irmãos, o ladrão da cruz que estava na cruz, ele foi salvo por Jesus, ele não precisou guardar mandamentos. Então veja que não é necessário nós guardarmos mandamentos para sermos salvos. Então, na ideia dele, a tese dele, não era uma mentira, ele estava falando a verdade. Ninguém guarda mandamento para ser salvo, mandamento algum vai nos salvar. Isso é uma realidade, porque se os mandamentos nos salvassem, aquele jovem que o Jato citou, o jovem rico, não precisaria, Jesus, não, então você já está salvo, porque você faz tudo, você obedece, você guarda os mandamentos, então a salvação para você está garantida. E na verdade a salvação não estava totalmente garantida apenas porque ele guardava os mandamentos e fazia tudo conforme a lei de Deus e os mandamentos. Então a gente entende aí que não é só isso, e eu creio que no decorrer da lição a gente vai ver isso, mas que é possível sim. Enoque nos mostrou que é possível nos afastarmos do mundo, nos aproximarmos de Deus, assim garantimos a nossa salvação. Maravilha, Marcos. Jeremias aqui. Vamos passar ali para Jeremias. Rapaz, eu estou gostando desse negócio. Eu quero, o professor Robson também já sinalizou ali. Ótimo. Não vou discordar de Marcos, viu, Marcos? Não vou discordar de você. Eu quero dizer o seguinte: obediência. A obediência fez a separação entre nova e velha aliança. A velha aliança
Jesus estava inserido na velha aliança? Sim, era o tipo que apresentava o antítipo. Por que que a nova aliança destacou Jesus? A velha aliança fugiram do princípio por serem desobedientes, até porque disseram muitas vezes, tudo que o Senhor falou faremos, e sempre desobedecendo, sempre caindo, sempre desobedecendo, e terminaram assim, a ponto de Jesus vir e não ser reconhecido. Na nova aliança não, como o finalzinho aqui diz, né? Fomos salvos não apenas pela morte de Jesus, fomos salvos pela sua obediência. Então todos somos salvos, Jesus nos salvou pela obediência e somos salvos pela obediência. Porém, ainda que você tenha a maior vontade do mundo para ser obediente, se você não estiver com Jesus, você não consegue. Muito bom, Jeremias, obrigado. Deixa eu passar ali agora, professor Robson. Para você que está em casa, não desgruda um minuto aí hoje, tá? Porque a mensagem do culto hoje vai ser com o professor Robson também, tá? Professor Robson, por favor, sua contribuição, amigo. Primeira aliança e nova aliança. O que dizia a primeira aliança? Nós precisamos entender o que dizia a primeira aliança. O que nós precisávamos fazer lá na primeira aliança. Os sacerdotes, eles ministravam e intercediam. O que era que nós precisávamos fazer? Lá na primeira aliança, levar o cordeirinho. Levar o cordeirinho para ser sacrificado. Isso era a forma de obediência. Na nova aliança, lá no sistema da antiga aliança, o sacrifício de animais era a maneira pela qual as pessoas mostravam obediência, arrependimento e gratidão. Então tinha que levar o cordeirinho. Não, mas eu não quero, eu quero levar um prato de frutas. Não pode, tem que ser um cordeiro. Obediência. Ah, mas eu queria levar um presente bem bonito. Não pode, é um cordeiro. Deu para entender? Então na primeira aliança você obedecia a Deus de que forma? Levando o cordeirinho. Tinha que levar. E na nova aliança? Na nova aliança, irmãos, Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele é o mediador, ele é o fiador e ele é o intercessor. E onde é que entra a minha obediência aí? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer na nova aliança? O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós precisamos adorar a Deus no santuário celestial. Quem é que está lá no santuário celestial? Jesus. Então eu tenho que aceitar a intercessão de Jesus. Como é que eu aceito a intercessão de Jesus? Como é que eu sou obediente a Jesus? Oferecendo sacrifícios de louvor. Primeira coisa. Segundo, confessando os meus pecados. Terceiro, me arrependendo deles, dando ação de graças e realizando boas obras. É isso que eu preciso. Então, o que nós precisamos fazer na segunda aliança para sermos obedientes a Deus? Aceitar o sacrifício de Cristo. Louvar a Deus, prestar um culto de adoração a esse Jesus. Compreender o plano da salvação através do santuário, da doutrina do santuário. Oferecer ação de graças, e todos nós aqui nessa manhã estamos participando disso, e realizarmos boas obras. Essa é a maneira da obediência na segunda aliança, ok? Nesse caso assim, nós já temos a graça, mas a partir do momento em que a gente aceita a graça, porque a gente já tem ela, a gente tem que aceitar ou não. A partir do momento que a gente aceita a graça, a gente está aceitando andar de acordo com os padrões de Jesus, andar de acordo com os passos de Jesus. Sendo assim, é igual quando a gente entra em uma igreja, né? A gente aceitou entrar naquela igreja, a gente tem que seguir as doutrinas daquela igreja. Mesma coisa com a graça. A gente aceita a graça, aceita seguir os passos de Jesus e aceita seguir as doutrinas dele. No caso, é aí que entra a obediência. Temos a graça, mas a partir do momento que a gente aceita ela, a gente tem que começar a obedecer. Ainda na parte do domingo, que fala sobre essa obediência perfeita, conforme tinha citado o irmão Jeremias, o
sempre que a aliança era firmada com o povo dizia categoricamente: e assim o faremos, né? Só que algo que nós precisamos entender é que homem algum, sem a condução de Deus, terá a possibilidade de cumprir com a sua lei. Homem nenhum terá a condição de obedecer sem auxílio do Senhor. Até porque sabemos das nossas naturezas, né? Temos a natureza carnal que nos impede de fazer aquilo que Deus deseja. Então, só com o auxílio do Senhor, né? E só por meio dele que realmente obedeceu perfeitamente, é que nós conseguiremos também obedecer perfeitamente. E quando a gente para estudar com relação ao capítulo que nós vemos, ao trecho do capítulo, o desejo de Deus, ele é repetido novamente em Hebreus, no capítulo que nós estudamos, é escrever a sua lei em nosso coração. E o que quer dizer isso? O que é escrever a lei no coração do homem? A gente sabe que o coração, na Bíblia, ele é o nosso entendimento, né? Ele está ligado ao nosso entendimento, a algo consciente que fazemos em resposta de algo que Deus já fez por nós. Então, quando a gente fala a respeito dessa obediência perfeita, quando Davi fala com relação ao amor à lei, ao desejo pela obediência, antes de tudo, nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Teve seus momentos de dificuldade e de fracasso, mas entendeu que para fazer o que era certo era necessário que Deus habitasse em seu coração. Às vezes eu paro para pensar em um dos momentos mais difíceis da vida dele, que está lá descrito no Salmo 51, que ele pede ao Senhor que não retire dele o Espírito. Ele pede isso, porque ele sabia que se isso acontecesse, não haveria mais a possibilidade de ser um homem segundo o que Deus desejava. E essa obediência perfeita, realmente ela é alcançada quando é Cristo que conduz as coisas em nosso interior, não por nós mesmos. Eu vou pegar um ganchinho aqui na fala de Jeremias, na fala do professor Robson, na fala de Marcos. Juntei aqui os três para eu finalizar essa parte até a segunda-feira, até porque a gente só tem agora 10 minutinhos, tá? Mas diz assim, olha, deixa eu me encontrar aqui novamente. Para Paulo, esse salmo, que é o Salmo 40, do qual Jadson se referiu aqui agora, esse salmo adquiriu um significado especial com a encarnação de Jesus. Ele personificou a obediência da nova aliança. Ele, Jesus, é o nosso exemplo. Fomos salvos não apenas por causa da sua morte, mas também devido à obediência perfeita. E aí, com essa fala daqui, eu dou uma resumida nas falas do professor Robson, de Jeremias e de Marcos. Cristo é a obediência perfeita. Fomos salvos por Ele, não só pela morte dele, mas pela obediência perfeita por meio de Cristo Jesus. E tem um outro trecho aqui, para a gente passar para a parte de terça-feira, que eu quero ler na íntegra também, que ele diz assim, olha, assim o Senhor prometeu fazer coisa nova, que aí refere-se à nova aliança, já dito pelo profeta Jeremias no capítulo 31, e diz, coisa nova vos farei, a aliança não seria como a aliança que ele havia feito com os seus pais. Por causa da infidelidade do povo, as promessas que Deus fez sobre a aliança lá no Sinai nunca foram cumpridas. Detalhe, por causa do povo. De novo, a fala dos 3 últimos homens aqui da nossa nave da igreja foram muito, muito verdadeiros em relação a isso. A segunda aliança não é porque Deus mudou de ideia, não, mas é porque o povo escolhido por Deus não queria compromisso. E aí continua dizendo o seguinte,
Por causa da infidelidade do povo, as promessas que Deus fez sobre a aliança lá no Sinai nunca foram cumpridas. Então, em virtude da garantia dada pelo Filho, e aí você pode ver isso lá em Hebreus 7:22, Deus cumpriria os propósitos da sua aliança. O Senhor não mudou sua lei, nem diminuiu seus padrões. Em vez disso, enviou seu Filho como garantia das promessas da aliança. Continuando, ele diz assim, olha, é por isso que essa aliança não contém maldições, contém apenas bênçãos, porque Jesus a cumpriu e a cumpriu de forma perfeita. E aí eu queria pedir agora para Jadson e Kel já pegarem aí o assunto da terça-feira, porque ele apresenta isso como algo melhor do que já estava antes na primeira aliança. Como é que a gente consegue aplicar isso, amigo? Antes de Kel comentar a respeito da questão da quarta, o professor Robson bem citou a respeito disso quando ele compara a primeira aliança com a segunda. A gente sabe que ambas estão envolvendo a salvação do homem, né? Só que conforme Jaziel disse, muitas das promessas feitas ao povo na primeira aliança não puderam acontecer devido à infidelidade e à imperfeição do povo. No entanto, quando Cristo, na nova aliança, se faz sacrifício, ele é um sacrifício perfeito. Assim, permitindo que as promessas feitas na segunda aliança, elas se cumpram. Justamente por conta da perfeição desse sacrifício. Aí tem um trecho aqui na lição que diz assim: Cristo é um mediador maior que Moisés, porque ministra no santuário celestial e se ofereceu como sacrifício perfeito em nosso favor. Marcos, só um minutinho, Marcos, deixa eu levar para você. Só uma pergunta, né? Eu gostaria que vocês respondessem para nós, porque a gente está aprendendo, ao mesmo tempo aqui a gente está compartilhando a palavra, nós estamos num aprendizado, né? Esses dois sacrifícios, da antiga aliança e a nova aliança, não existia o sacrifício antigo e o sacrifício novo a partir da nova aliança. Quais dos dois era o mais difícil, o mais complicado de se observar e de se cumprir? E acompanhando isso, se ele é mais difícil, o novo é mais difícil de se cumprir, por quê? Ou se o antigo era mais difícil, por quê? Gostaria que vocês compartilhassem comigo, né, essa dúvida. São duas alianças, a antiga e a nova, então são dois sacrifícios envolvidos aí. O sacrifício antigo, né, e o sacrifício novo da nossa parte. Aliança da parte de Jesus, sacrifício da nossa parte. Não, assim, só pegando um gancho na fala e já na pergunta do professor Marcos, o que eu achei interessante é que no capítulo 8 de Hebreus, versículo 7, diz o seguinte: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma nova segunda aliança. Então, assim, o que me chama a atenção, se a Bíblia diz que a primeira aliança fosse sem defeito, não teria segunda, então quer dizer que a primeira aliança tinha defeito? De modo algum. Eu acredito que nenhuma aliança que Deus faz é defeituosa. Onde está o defeito? Está em mim, está em você. Então o problema dessa aliança aqui foi o meu pecado, né? Em cima do que Marco fala, a lição da segunda-feira já começa falando: os sacrifícios de animais não podiam promover uma purificação verdadeira e completa do pecado, nem acesso direto a Deus. Então, se ela não tinha esse poder, por que Deus permitiu? Né? E aqui, de forma rápida, eu só coloquei: porque Deus estava mostrando a nós o dano que o pecado causaria, né? Que seria o segundo sacrifício, que foi de Jesus. Então, assim, em cima disso de Marcos, não sei se eu consigo responder, mas é isso: Deus estava querendo mostrar o dano que aquele pecado ia causar, que seria a morte, né? Deus já deixa claro: o salário do pecado é a morte. Então, voltando à aliança e sacrifício, eu vejo isso. A primeira aliança, ela foi defeituosa porque nós somos defeituosos, né? E por isso a necessidade de uma segunda aliança, porque aí o Cordeiro vinha, morreria e acabaria com a morte eterna.
Bom dia aos irmãos. Gostaria de dar uma pequena contribuição aqui. A nova aliança, ela tem um mediador melhor. Jeremias havia falado aí no tipo. A sombra encontra o tipo, né? Então, o sacrifício levítico, ele foi instituído por Deus para ensinar, para mostrar ao povo como era a salvação, como era o plano da salvação, o que é que Deus planejava para a humanidade após o pecado. Então Deus tornou real, em miniatura, todo o plano da salvação para que os israelitas pudessem entender como funcionaria a salvação. A aliança antiga também, ela foi um protetor do povo contra a idolatria. As nações ao redor tinham vários deuses, adoravam vários deuses. No santuário, os israelitas aprendiam a adorar apenas um único Deus que viria no futuro para prover salvação definitiva para o povo. Aqueles ritos e aqueles sacrifícios, como diz Hebreus capítulo 8, eles eram ineficazes para perdão dos pecados. Então, o povo era figuramente perdoado, aceito por Deus pela fé e pela graça, mas de fato, de verdade, o sangue do animal não trazia o perdão verdadeiro para o povo. Então, Cristo, que era o Cordeiro de Deus, traria esse perdão verdadeiro. Quando a lição diz aqui um mediador melhor, é porque Cristo agora se tornaria a própria oferta, o próprio mediador entre Deus e seres humanos, ou seja, ele era aquele cordeirinho que há tanto tempo havia sido ali sacrificado. Então essa palavra mediador, ela poderia ser traduzida como árbitro, negociador, testemunha, mas a melhor palavra é essa, fiador, que alguém poderia garantir para alguém que cumprir sua parte. Como o Robson falou ali, a obediência, né? Então nós acreditamos que esse nosso fiador é 100% capaz de nos livrar da mancha do pecado. E aonde é que nós encontramos essa certeza, além do livro de Hebreus? Se vocês abrirem o livro de Apocalipse, capítulo 5, vocês vão ver a visão do trono, os 7 selos e o cordeiro. Mas após a ressurreição de Jesus, ele sobe aos céus. Ele tinha feito seu sacrifício e não tinha ainda plena certeza do que havia acontecido. Ele sobe ao céu. Quando ele chega ao céu, aqui ocorre a entronização de Jesus como Cordeiro de Deus. Ele abre o livro selado e Deus dá direito a ele de reinar. Então veja aí a partir do versículo 9. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituísse reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi também uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todos os que nele estavam dizendo: aquele que está assentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, porque Jesus, ele é o mediador melhor, porque ele é a oferta, o sacrifício perfeito, ele é o nosso substituto, ele é o nosso fiador fiel, ele é o nosso mediador. Então a salvação está 100% garantida. Agora nós, como seres humanos, a nossa parte é, como o Marco disse ali, a aceitação, a graça, é cumprir os requisitos que Deus nos pede pela fé e avançar a cada dia. E assim, dando sequência, o alarme já tocou aqui, avisando que o nosso tempo está chegando ao fim, certo? Mas assim, só acelerando bastante para a gente entender, sempre foi propósito de Deus que o homem o obedecesse, e que a obediência não fosse por obrigação, porque todos aqueles que obedeceram por obrigação, no fim, voltaram a práticas antigas. Do contrário, o povo babilônico seria
digamos assim, um império mundial, e Jesus já teria voltado depois do decreto de Nabucodonosor que deveriam só adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a obediência por obrigação nunca é algo que justifique o homem, nunca. E assim, quando a gente pontua sobre essas questões, né, o inimigo tem sempre essa habilidade de levar você ao extremo, ou como eu tinha pontuado antes, ou uma graça barata, né, ou a um legalismo sem sentido. Então há uma dificuldade, porque tanto na graça barata quanto no legalismo nós colocamos a justiça em nós mesmos e não em Deus, Tem uma parte que eu achei bem interessante, que está no livro Caminho a Cristo, de Ellen White, que está falando assim: aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. Em cima do que Jadson falou, essa questão de graça e legalismo, né, de uma forma rápida, porque não temos muito tempo, e aí eu queria ver se alguém poderia, né, dar opinião aqui, mas como é que eu posso evitar isso? Como é que eu posso evitar o legalismo dentro da igreja e como também eu posso evitar essa graça barata? Né? E se eu preciso de equilíbrio, como é que eu faço para ter esse equilíbrio? Porque eu preciso entender o que é legalismo e o que é essa graça barata. Então, assim, alguém que pudesse comentar como é que eu posso evitar isso, né? Eu vou evitar essa graça barata e ao mesmo tempo também vou evitar o legalismo para que eu não seja um legalista. Então, Jaziel, Jadson, alguém... Enquanto o microfone está rodando ali, Kel, eu acho que a sua pergunta ela vai ecoar ainda por muitos anos. E sabe por quê? Porque as pessoas denominadas povo de Deus, em muitas ocasiões, mudou apenas o nome, quando a gente se refere ao povo atual e ao povo lá atrás dos israelitas. O nosso problema é que o pecado nosso ele está escrito em pedras, e Deus quer escrever a sua graça e a sua lei no nosso coração, mas eu não aceito, eu não quero. E quando eu digo que eu quero, eu tento adaptar isso para a minha realidade. Eu tento fazer de uma forma que não me incomode, que não me atrapalhe. Em nenhum momento, como nós já lemos lá na lição, nós não queremos essa transformação de verdade. É como se a gente quisesse, não, eu quero, mas do meu jeito, no meu tempo. E esse talvez, que seja um dos grandes problemas. Ser legalista ou não. O exemplo mais claro para isso foi o que Jadson trouxe, do jovem rico. O fato de guardar os mandamentos de Deus não quer dizer que eu estou salvo. Essas não são palavras minhas. É de um pregador que eu sou apaixonado por ele, pastor Alejandro Bulhon. De alguma forma, é possível guardar os 10 mandamentos e me sentir completamente perdido. Agora, é impossível eu amar a Jesus e não guardar os seus mandamentos e não aceitar a sua graça. É impossível. Mas vamos lá atrás. Alguém lá atrás levantou a mão e eu já trago aqui agora para você, tá, Thaís? A gente tem pouquinho tempo, mas vai lá. Feliz sábado a todos. Só queria que Kel repetisse a pergunta, por favor. A pergunta é da lição. Ela diz o seguinte: como é que eu posso evitar o legalismo e ao mesmo tempo evitar essa graça barata? A gente pode evitar o legalismo de que maneira, né? A gente talvez se achar, por sermos guardadores do sábado, por conhecermos as verdades, né? Acharmos que temos garantia de salvação. Não, eu estou salvo porque guardo o sábado, porque estou devolvendo o dízimo, né? E as pessoas lá fora que não estão fazendo isso, não, eles não têm direito à salvação, não, né? Muitas vezes a gente pode se achar melhor do que as outras pessoas, né? Nós conhecemos, nós sabemos, não, mesmo assim, não, eu sou melhor do que fulano. Por quê? Não, porque eu guardo o sábado e você não guarda. Onde na realidade foi feito, Valesca falou, né? O texto sobre que ele falou
do espírito de profecia aí, Caminho a Cristo. né? Ninguém vai fazer as coisas por si próprio, se não for através de Cristo. Como a lição nos fala, que Ele é o nosso mediador, Ele é a ponte que nos liga, né, ao céu. Então, nós mesmos não temos condição alguma. Então, nós não podemos nos achar melhores do que outras pessoas de maneira nenhuma, né? Estamos de igual modo. O que aconteceu com o povo lá fora, também temos essa realidade para a nossa vida também, para não estarmos incorrendo os mesmos erros que aconteceu com as pessoas lá fora. Eu estou dizendo aqui para os meninos que infelizmente a gente vai precisar encerrar, mas ainda tem aqui a fala da Thaís, tá? Faz tempo que a gente não consegue fazer essa troca boa de informações. Thaís, por favor, amiga. Feliz sábado. Ambas as questões aí, tanto a graça barata como o legalismo, ambas são salvação pelas obras. Mas não as obras de Cristo em nós, mas nossas próprias obras, porque a graça barata é uma graça que eu quero fazer, eu quero ser salvo pela forma que eu quero. Eu não quero bem obedecer, eu quero obedecer tipo 20% do que Deus falou e ser salvo ainda assim. E o legalismo é as minhas obras se encerrarem naquilo. Quando a gente pensa no jovem rico, a gente vê que ele pensava que guardava os 10 mandamentos, mas ele realmente não guardava. Por quê? Porque ele amava mais o seu dinheiro do que a Cristo. Ele não podia largar aquilo, mas ele não via aquilo como algo que era errado. Ele não via aquilo como se ele estivesse quebrando os mandamentos de Deus. E é muito perigoso a gente falar de legalismo hoje na igreja, porque a santificação soa como legalismo também. Uma pessoa que quer guardar os mandamentos de Deus, que aceita essa graça de Cristo e quer viver conforme toda a palavra que sai da boca de Deus, é taxado de legalista. Mas a gente não pode pensar assim, por quê? Porque conforme em Hebreus 12, versículo 14 diz aqui, segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. E Ellen White fala sobre isso, falando assim, santificação, justiça transmitida. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu e a segunda nossa adaptação para ele. Então, a justificação pela fé fala para mim, olha, eu tenho a capacidade de salvar você, eu morri por você, essa justiça é imputada, está aqui para você. Agora, a comunicada, que é a santificação, é a forma que nós nos adaptamos para chegar ao céu. Ou seja, se eu sou convidada para um evento, por exemplo, esse convite, olha, você foi convidado, essa é a justificação pela fé. E a santificação já que eu vou para esse evento, eu não vou com qualquer roupa, eu não vou de qualquer jeito, eu não vou chamar qualquer pessoa, eu não vou ficar lá de qualquer forma. Então, essa é a salvação que é transmitida, que é falada para você, o que você deve fazer, obedecendo a toda a palavra que fala do Senhor, que vem da boca do Senhor. Isso que Thaís pontuou, e para a gente realmente colocar o pingo nos is, né, quando nós falamos de legalismo, não está ligado à obediência à lei, mas está ligado à obediência à lei como um método exclusivo de salvação. Então, quando nós falamos disso, estamos referindo a esse tipo de ação, certo? Em que não, conforme o jovem rico que já foi citado aqui, ele acreditava que obedecendo à lei e exclusivamente por obediência à lei, a sua salvação estava garantida, certo? Isso é o que a gente está falando de legalismo. Mas com relação à obediência, e é o que a gente entende na questão da quinta-feira, que tem por título escrevendo no coração. O que é falado na primeira aliança também é reescrito em Hebreus, e eu quero que vocês abram, porque a gente encerra com esse verso a parte da quinta e faz o fechamento da sexta-feira, que Hebreus capítulo 8, o verso é o verso 10. E quando eu falo de reescrição, é porque realmente o que está escrito em Jeremias é repetido novamente em Hebreus capítulo 8, versículo 10, que diz isso, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel,
depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas palavras, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, o que foi falado lá na primeira aliança é repetido novamente na segunda aliança. O desejo de Deus é que aconteça uma obediência por amor, porque só assim a sua lei será escrita em nosso coração. E tem a parte da lição que ela diz o seguinte. Só um minutinho, Louro. João responde para a gente, né? Permanecer em mim. Então, é o segredo. A gente se preocupa muito. Pode tentar servir a Deus sem amá-lo, mas você não pode amar a Deus sem o servir. Então o segredo é João 15. Se permanecer em mim, eu sou a vida dele, então permanecer em Cristo. E depois essas coisas vão fluindo e você vai fazendo algo que você nem percebe. Sou eu, as pessoas percebem. Quem era Kel? Então você não está fazendo em troca, porque você teve esse encontro. Então a partir do momento que você se encontra com Cristo, você começa a amá-lo, então as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Então, deixa Deus conduzir tua vida. Não deixa o vizinho, agora fulano quer ser legalista, fulano quer... Não, deixa fluir. O mal é que a gente quer seguir os outros, né? O que fulano faz. Eu fico muito... Certa vez eu falando com alguém, disse, eu não posso não, professor, porque o pastor não disse não sei o quê, de outra denominação, sabe? Eu disse, meu filho. Aí quando está fora, pinta e borda, e agora? Não, então, entendeu? É permanecer. Jesus disse, permanecer em mim. O segredo é João 15. Leia direitinho e Deus vai conduzindo sua vida, a minha e a sua vida. Tem uma parte na lição também que diz que a expressão do amor de Deus na nossa vida, hoje em dia também, é por meio do Espírito Santo. E isso que vai se fazendo, diz assim, esse amor é a marca distintiva da presença do Espírito Santo na vida do cristão. Deus derrama o seu amor sobre nós por meio do Espírito Santo, o qual, por sua vez, é expresso em amor. Ou seja, até o amor não é algo que vem de nós, mas é algo que tem que ser pedido a Deus, o qual está disposto a derramar pelo seu Santo Espírito. Só para a gente, de fato, agora finalizar, tem um texto aqui que eu quero ler ele também na íntegra, porque eu acredito, Jeremias, que talvez na lição dos jovens esse aqui seja o texto principal durante os 7 dias de estudo. Ele diz assim, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falha se sentirá aos seus próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e verá suas imperfeições em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. E aí você, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer então? Aí eles, calma, sabe por quê? Essa sensação que você fica de fraqueza, de deficiente, de imperfeito, ele diz assim, isso é a prova de que os enganos de Satanás perderam o poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando você. Então eu louvo ao Senhor pela colocação que o Valesca acabou de fazer, porque chamou a minha atenção para esse texto, e de forma impressionante, de forma talvez incalculável, Deus está esperando a nossa decisão. E que decisão é essa? De uma entrega, de uma adoração perfeita, de pessoas que não fazem pelo motivo A ou pelo motivo B, mas fazem por amor, e não usam nada para tentar justificar-se, a não ser a salvação por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesse estudo. Que maravilha foi poder estar aqui com você. E a você que está em casa, muito obrigado também por estar conosco. Deus continue te abençoando. E para encerrarmos, eu queria convidar a esposa do nosso pastor a vir para cá, fazer uma oração conosco. Pode ser? A você que está aí, permanece sentadinho, não tem problema, tá? Ou melhor, vamos ficar em pé, todos juntos. Bom dia, feliz sábado.
Oremos. Querido Deus, Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de Te buscar e, acima de tudo, reconhecer que somos pecadores. Muito obrigada, Senhor, pelas alianças que o Senhor tem feito constantemente conosco. E nos perdoa as nossas falhas cometidas contra Ti, Senhor. Nos ajude a termos sabedoria e entendimento para Te buscar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.